Bom dia, uma abençoada semana, mais uma semana se iniciando, mais uma oportunidade que Deus ele nos concede nesse dia. Então vamos começar. Bom dia, Bruno, uma abençoada semana para todos. Você que vai ouvir agora de manhã, você que vai ouvir no decorrer da tarde, da semana. Bom dia, Má. Uma abençoada semana, Má. Eliette, bom dia. Amém. Irmã Ivanete também, um bom dia, uma abençoada semana, Aninha. Então vamos lá, bom dia. Amém. Que a perfeita paz seja derramada sobre nós, sobre a nossa semana, sobre o nosso coração. Amém. Então vamos lá, vamos dar início. Eu quero ler com vocês para a gente começar a nossa semana em Êxodo. Essa semana no nosso devocional nós falamos sobre o deserto, a trajetória, né, do povo de Israel até a terra prometida. E eles passaram um período no deserto, né? E eles foram conduzidos por Moisés através de um direcionamento de Deus. Tudo que acontecia nessa trajetória, Deus orientava, Deus falava com Moisés. Então Deus orientou a questão do caminho, Deus orientou aonde eles tinham que ir, aonde viria a provisão de água, Deus orientou o que eles deveriam fazer, a nuvem de fogo. Tudo era orientado pelo Senhor nesse projeto, nessa trajetória. Mas então quando a gente olha aí para Moisés, né, fala, meu Deus, né, e a gente sabe a história de Moisés, desde o seu nascimento, aonde tudo o que aconteceu, e aí nós vamos ver o propósito de Deus na vida de Moisés. Então eu quero ler com vocês Êxodo 4, que diz assim, a partir do versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe Jesus, o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envie outras pessoas. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Então nós vemos aqui na palavra, né, do Senhor que quando Deus ele ordenou para que Moisés fosse falar com o faraó, porque a ordem era essa, que ele fosse até Faraó para libertar o povo de Israel, né, da escravidão. E quando o Senhor fala para Moisés o que ele deveria fazer, a primeira coisa que ele fez, eu não sei falar, como assim? Eu sou um homem rude no meu falar, eu não tenho uma boa dicção, e como que eu vou falar com Faraó? Como que eu vou pedir para que o povo seja liberto? Eu não tenho essa estrutura, eu não tenho essas condições. E aí naquele momento ele fala para Deus, envia outra pessoa. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente encontra defeito na gente muito rapidinho, né? Então vamos conversar um pouquinho assim. Você olha um pouquinho no espelho e você já encontra alguns defeitos aí, né? Alguns probleminhas sempre existem. Quando não,
a gente olha para dentro da gente e a gente vê as nossas falhas, erros, e tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa se analisar, algumas coisas a gente pode melhorar, algumas coisas podem ser diferentes, mas nós precisamos entender que o aperfeiçoamento, ele vem no decorrer do tempo, desde que a gente queira, e nós temos que buscar mesmo esse aperfeiçoamento. Porém, muitas vezes nós deixamos de fazer algo, deixamos de ir, deixamos de acontecer, porque nós criamos dentro do nosso coração impossibilidades. Nós criamos dentro de nós um espírito de incapacidade, em dizer eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. E naquele momento foi o primeiro argumento de Moisés foi esse: como que eu vou falar? Então Deus dá uma ordem para Moisés para que ele vá e fale com o faraó. O primeiro argumento dele foi o seguinte: não sei falar, isso eu não tenho condições de fazer. Mas como que Deus havia direcionado para isso? Então, quando nós precisamos entender que quando chega algo nas nossas mãos, é porque nós temos condições de fazer. Naquele momento, Moisés ele fala assim: olha, envie outra pessoa. E o Senhor fala para ele: olha, Moisés, o seu irmão Arão, ele vai vir, ele até vai te auxiliar, mas a responsabilidade é sua. Há momentos na nossa vida que Deus até prepara pessoas, situações para nos ajudar, situações para que a gente tenha um respaldo para iniciar determinadas situações. Então, às vezes, tem algo aí para você fazer, tem algo para acontecer na tua vida, e de repente veio aí dentro de você esse sentimento: eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições. Vieram tantos pensamentos contrários. E o Senhor nessa manhã, Ele nos orienta da seguinte forma: Deus, ao meu ver, dentro daquilo que eu tenho me analisado, eu não teria condições para fazer isso. Então prepara meios, prepara situações para que eu possa. E quantas vezes a gente, ao invés da gente criar, pedir para o Senhor: Deus, o que eu devo fazer? Seja na tua vida profissional, seja dentro da tua casa. Às vezes existem situações dentro da tua casa que você fala assim: olha, não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que resolver, não sei mais por onde falar. E Deus ele vem pra gente e fala assim: olha, se você está dentro da tua casa, ela é a tua casa, você tem que fazer sim. Se você está naquele local de trabalho, e você fala: eu não sei o que fazer, não tenho condições, Deus ele vem pra gente e ele fala: você tem condições sim. Quantas vezes nós recuamos, nós desistimos, e muitas vezes quantas pessoas são frustradas? Por quê? Por não ter tentado, por não ter lutado, por não ter ido. Por quê? Porque veio um sentimento de inferioridade. Quanto Deus fez na vida de Moisés a partir do momento que ele se posicionou, mesmo achando que não tinha condições, mas o Senhor vem para ele com autenticidade e diz assim: Moisés, o teu irmão até vai vir, ele vai te auxiliar, mas você é o profeta desse momento. Você é o líder desse momento. É com você que eu vou falar, é com você que eu vou direcionar. Você pode até delegar algumas situações. Às vezes, nós até delegamos algumas situações. Olha, pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas ele vem pra gente e fala assim: olha, mesmo que algumas situações eu prepare meios para você até direcionar alguém, mas está sob sua responsabilidade. Então, o Senhor ele vem para nos dizer, nada chega nas nossas mãos que nós não temos condições de fazer.
E se nós não temos condições de fazer, Deus, ele vai direcionar seus meios para falar ao nosso coração. Então, assim, eu até coloquei, né? Nós não podemos renunciar à nossa responsabilidade. E quantas vezes, por medo, por sentimento de inferioridade, às vezes você, durante a sua infância, durante períodos da sua vida, você ouviu palavras: olha, você não tem condições para isso, você não tem capacidade para isso. Isso é tão comum. É tão comum as pessoas olharem e falarem dessa maneira, você não pode. Então, mas isso, você pode dizer assim, mas isso queima dentro do meu coração. Eu tenho um desejo tão grande, eu tenho uma vontade tão grande de fazer isso. Para de dar atenção a essas vozes e fala você com Deus. Deus, é o que o Senhor tem para mim. Eu tenho dentro do meu coração, queima um desejo de fazer tal coisa, de me posicionar em tal situação. É o que o Senhor tem para minha vida. É um projeto de Deus para minha vida. Se for um projeto de Deus para mim, eu quero viver esse projeto. Eu não quero que esse projeto seja paralisado pelas vozes. E essas vozes, elas virão. E muitas vezes essas vozes já chegaram até você. E você está paralisado aí em áreas da tua vida, áreas familiares, áreas financeiras, área emocional, área do seu intelecto. Por quê? Pelas palavras contrárias que chegaram, pelos pensamentos e vozes de impossibilidade. Então, esses pensamentos e vozes de impossibilidade estavam cravados dentro de Moisés. Mas o Senhor disse para ele: olha aqui, o seu irmão até vem, mas a responsabilidade vai ser sua. Eu até vou preparar meios para que você se sinta seguro, se sinta segura, né? Vamos pensar assim, o Senhor falando para a gente, para você ir. Mas depois haverá momento que esses meios não estarão mais com você. E é você mesmo. Então agora eu gostaria que você pensasse, né, em situações da sua vida que vozes vieram e disseram que você não tem condições, que você não tem capacidade para aquilo, mas isso queima dentro do teu coração, é um desejo do teu coração, e é isso que a gente precisa ver, se aquilo que está dentro do nosso coração está alinhado com o céu. Aí você fala assim: nossa, mas como que eu vou saber se isso que eu estou pensando, se isso que queima dentro do meu coração está alinhado com o céu? Basta você colocar diante de Deus, basta você falar para Deus. Aproveita esse momento, aproveita essa semana para você colocar esse projeto diante de Deus. Deus, esse é um projeto que eu tenho para minha vida, esse é um desejo do meu coração, mas eu quero que o desejo do meu coração seja alinhado com o que o Senhor tem para mim. Sabe por quê? O que Deus ele tem pra gente? Jeremias 29:11, eu amo essa referência que diz assim: olha, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Sabe que pensamentos que Deus ele tem pra gente? Um pensamento de paz e não de mal. Para quê? Para que nós tenhamos, né, o fim que esperamos, que anseia o nosso coração. Então são esses pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Pensamento de paz e não um pensamento de inferioridade, de incapacidade. E se for algo que veio no teu coração, mas não é o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, a partir do momento que nós entregamos a Ele, que nós falamos: Deus, seja feita a tua vontade, esse é o desejo do meu coração. E se esse desejo não é o do Senhor, que o Senhor venha alinhar os meus pensamentos, alinhar o meu desejo, mas que eu não venha deixar de fazer pelas vozes de incapacidade que chegaram até mim. Então, dentro do coração de Moisés, ele se viu como incapacitado de chegar diante de Faraó e falar o que estava dentro do coração dele. Porém, não era o projeto de Deus para a vida de Moisés. Então, aquele menino que foi deixado nas águas,
que seria morto, né? Ele foi recolhido pela filha de Faraó, ele foi criado, né, durante um período ali, não com seu povo, mas na sua juventude ele entende que ele não fazia parte daquela linhagem, mas que aquele não era o seu povo, e ele vai em busca do seu povo, e Deus fala com ele, Deus fala na sarça com Moisés, Deus trabalha no seu coração, Deus trabalha no íntimo da sua alma, e o Senhor o envia para ele libertar o seu povo. Então o Senhor tem muito através de você, o Senhor tem muito através da minha vida. Deus, para cada um de nós, Deus, ele tem um propósito. Como eu amo o Salmo 139, quando ele fala que ele escreveu um livro ao nosso respeito, uma história para nós. E muitas vezes nós não vivemos a história que Deus escreveu para nós, nós não temos vivido essa história. Por quê? Porque nós nos prendemos a essas vozes que nos avaliam e falam, né, você não tem condições. Nem sempre. Nós precisamos pensar assim, que Deus, ele não olha como o mundo olha. Deus, ele não vê como o mundo vê. Deus olha para Moisés e vê ali um grande líder. E vamos pensar como um grande líder. Como vai ser um grande líder se não tem como falar, se não sabe se posicionar diante dos homens? Como? É possível? Aos nossos olhos a gente fala, não, um líder, um homem, né, de liderança, ele precisa saber falar, ele precisa saber se posicionar, ele precisa ter os seus argumentos. Moisés achava que nada disso. Ele era um homem de fala ruim, né? Gaguejava, não sabia se expressar, mas Deus havia um propósito, né? Deus enxergou em Moisés esse grande líder. Davi não foi diferente. Quem era Davi, né? Um pastor de ovelhas, um menino que não tinha uma boa estatura, um menino que aparentemente jamais estaria se posicionando como um rei ou até mesmo um homem de guerra. Mas Deus unge Davi. Então Deus, ele faz, né, aquilo que às vezes a gente olha como improvável. Deus não olha, nós falamos isso na semana passada. Deus não olha da maneira que nós olhamos. E naquele momento, Deus, ele não só consagra Moisés, como ele também prepara meios para acalentar o coração de Moisés, para que ele pudesse ir, que através do seu irmão, que estaria dando um suporte, vamos fazer assim, para a gente entender nos dias atuais, dando um suporte até a hora dele conduzir o povo sozinho, dele se manifestar com o povo sozinho, mas o Senhor falava com ele o que deveria fazer, mesmo que Arão, né, estava ali com ele, mas a voz vinha através de Moisés. Então Deus, ele fala para a gente nesta manhã, né, o que tem aí nas suas mãos e o que você tem deixado de fazer, tem deixado de se posicionar. Por quê? Porque tem se sentido inferior. E talvez você, eu não vou dizer que não são coisas que precisam ser melhoradas. Às vezes você olha e fala assim, mas como? Olha a minha situação. Então tá bom. E se isso queima dentro do teu coração, o que você pode fazer para aprimorar? Né? O que você pode fazer para isso ser diferente? O que nós podemos fazer para mudar essa situação? Se está dentro do nosso coração, se é algo que almeja e você crê que é um plano de Deus para a tua vida, então vai. Até você estar preparado, lapidado, Deus, ele vai preparar meios para isso. Mas não deixe de fazer, não deixe de se posicionar, não cruze os seus braços, ou muito menos, deixe que tristeza entre no teu coração. Quantas pessoas estão aí frustradas?
É tudo que você começa, você não termina. Por quê? Porque vem alguém e fala assim, você não serve para isso. Aí você para. Você não pode isso. Aí você para. Então o adversário, ele sabe que uma palavrinha que ele lança já te paralisa. Tudo que começa não termina. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos fortes e corajosos para nos posicionar. Deus, eu comecei, eu preciso concluir. Tem coisas que a gente conclui com tanta facilidade e é uma delícia, mas tem coisa que ela é árdua para ser concluída. E talvez você está num processo de algo para a tua vida que você fala assim, ó, não está sendo fácil concluir, não está sendo fácil, mas Deus, ele vem para a gente, ele fala, então vai, não para não. Eu sei que não está sendo fácil, mas todos os dias que você toma atitude para ir, eu vou estar com você. Então todos os dias que Moisés se posicionava diante de Faraó, o Senhor estava com ele. O Senhor colocava à sua frente meios e situações para auxiliá-lo, para que o propósito da saída da escravidão acontecesse. Então assim, Deus, ele fala, olha, você precisa sair, que é o caso do povo, eles precisavam sair da terra prometida, da escravidão, do Egito, e chegar à terra prometida. E esse meio caminha, Deus, ele vai nos sustentar. Você tem algo para começar? Então começa. Começa, o que você precisa fazer? Tem algo aí para ser resolvido? Começa a resolver. Tem algo para fazer? Começa. Dá o ponto de partida, mas não para não. E se você já começou e está paralisado aí algumas semanas, chegou a hora de você falar, peraí, vamos retomar. Preciso retomar. Coloque nas suas mãos, porque e trace uma meta. O ponto de partida era a saída do Egito. O ponto de chegada é a terra prometida. Então pega aí, eu falo que tudo eu escrevo. Eu tenho meus caderninhos de anotações aqui, acaba um, eu pego outro. E tudo que Deus, ele vai falando comigo, eu vou escrevendo. É uma palavra, eu coloco, porque eu falo, Deus, esse é o ponto de partida. Qual que vai ser o final? Não sei. E se eu já sei o final é esse. É para fazer isso. Até eu chegar no final, não sei como vai ser. Mas se o Senhor me deu o ponto de partida, é porque o Senhor tem a linha de chegada também. E eu concluo o devocional dessa manhã dizendo, o Espírito Santo dizendo para nós, se Ele deu o ponto de partida para a gente, tem a chegada. Mas essa chegada nós vamos nos deparar com situações para nos paralisar, nós vamos nos deparar com vozes para nos incapacitar, nós vamos nos deparar com tantas situações, mas o Senhor, ele fala, não, você já saiu, você já deu ponto de partida, trace a tua linha de chegada. Eu sempre, quando eu penso nisso, eu penso numa pessoa, né, num atleta, ele tem, uma maratona aí para enfrentar, ele iniciou o ponto de partida, meu Deus, mas ainda falta tanto. Se ele ficar pensando o que falta, ele não vai chegar. Ele não vai chegar. Mas ele precisa fazer o quê? Eu vou chegar. Não importa. Não importa se alguém passou na sua frente, se outra pessoa chegou, não importa. O que importa é que você saiu e você vai chegar em nome de Jesus. Trace aí, escreva a minha linha de chegada. É isso. Eu tenho uma linha de chegada que eu preciso traçar para essa semana. E eu vou escrever aqui o dia de hoje. E eu vou falar, eu preciso dessa linha de chegada. E você, faça isso. Coloque hoje, exatamente o dia de hoje, que é a sua partida. Ou se você já partiu, e agora você vai colocar a chegada. E você vai falar, Deus, eu vou colocar uma data. Eu vou preencher essa linha de chegada, porque eu não vou parar. E mesmo que vierem vozes, cavalos e cavalheiros, como aconteceu com o povo de Israel, você não vai parar, porque o Senhor é com você, no nome de Jesus. Amém?
Essa é a palavra que Deus ele colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E eu sei que Deus, se Ele está falando isso para a gente, se foi a palavra que Ele falou para ministrar hoje, é porque algo do céu tem para nossa vida. Amém, amém. Eu estou lendo mensagens aqui, né, de confirmação. Maria, que bom ver você aqui. Estou muito feliz. E glória a Deus pela vida de vocês. E é Deus falando conosco. Então nós vamos traçar. E assim o povo, né, o Senhor esteve com eles, o Senhor esteve com Moisés. Um povo teimoso, um povo reclamão, mas o Senhor esteve com Moisés. O Senhor está com você. Você vai se deparar com um povo reclamão, você vai se deparar com situações, às vezes até mesmo dentro da tua casa, situações para te paralisar, para paralisar sua meta. Não para não, prossiga. Mantenha-se firme no nome de Jesus. Amém. Estou vendo muita concordância aí, muito amém. Quer dizer, eu concordo que eu estou saindo, estou na partida e eu vou até a linha de chegada. E quando você chegar, compartilha, né? Me envia mensagem. Olha, eu cheguei. Dia tal eu marquei que eu precisava chegar. Partir e chegar. E eu cheguei. Eu sei que isso nos fortalece a cada dia. Eu quero orar com você, que tem um copinho com água. Se você quiser, pegue para a gente orar, consagrar. Você pode tomar no decorrer da tua semana, o que você sentir de colocar na sua casa. Deus ele vai te direcionar em nome de Jesus. Paizinho querido, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Obrigada pela tua palavra, pelos seus cuidados, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus. Senhor, quantos estavam no meio do caminho ou outros com medo de partir? Senhor, mas eu sei que o Senhor está nos dando esta palavra como o Senhor direcionou Moisés. Eu sei que o Senhor está nos dando uma responsabilidade, que é ir, ó Deus. E eu sei que o Senhor vai estar conosco, Pai, em nome de Jesus. Não importa quantas vozes nós vamos ouvir no decorrer desta caminhada, mas se é um propósito do céu para a nossa vida, nós seremos mais do que vencedores. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda cada vida, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, Senhor, venha estar sobre cada coração, sobre cada família, que a tua voz, a voz do céu, venha, Senhor, estar sobre cada vida neste momento. Deus, e nós consagramos este copo com água, Deus. Pai, é tão precioso, porque é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas nós cremos que vai acontecer. E nós cremos, ó Deus, que vem porções dos céus agora sobre essas partículas, ó Deus. E ao ingerirmos, nós seremos abençoados, fortalecidos e agraciados no Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Fica conosco. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por tudo, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu vi que algumas pessoas foram entrando depois. A Gabi. Louvado seja Deus. A Aninha dizendo bom dia. Marilza, bom dia. Irmã Ivanete falando sobre homenagem. A gente recebeu uma homenagem muito linda sábado, num evento que nós tivemos de mulheres, e foi muito lindo. Eu falo que Deus sempre prepara pessoas para... Deus sempre cuida de nós, né? Então foi muito lindo. E não esperava, assustei. E o que eu falei, meu Deus do céu, vi uma foto minha no telão, falei, meu pai, o que fizeram de errado ali, né? O evento acontecendo da melhor maneira e Jesus amado, e era uma homenagem, então foi muito lindo. Eu sei que essas pessoas que se dedicaram serão retribuídas. Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada e até a nossa próxima semana. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de devocional diário e você tem vontade de participar, é um grupo de WhatsApp. Todo dia tem ali 8 minutinhos, 10 minutinhos de mensagem para você ouvir.
é só mandar uma mensagem ali no particular que eu te coloco nesse grupo. Você pode enviar links para outras pessoas também. E Deus, Ele fala conosco. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Uma abençoada semana. E levanta a cabeça e vai. Ponto de partida em nome de Jesus.